Olá, alunos, tudo bem? Então, agora nós vamos para as artes brasileiras, ok? Nós vamos ver as artes indígenas, as artes afro-brasileiras, né? Esse termo aí surgiu aí já em meados do século XX, né? E então nós vamos ver a nossa produção. Vamos para a nossa aula, então. Arte brasileira, parte 1, tá? Vai ter aqui outras partes onde nós vamos falar outros aspectos, né? Outras nuances da arte brasileira, né? A arte indígena e a arte afro-brasileira. E também vamos ver aqui a nossa produção do rococó e do barroco brasileiro. Então, para lembrar aqui das habilidades que nós vamos desenvolver através da nossa aula, né? Onde a gente vai poder apropriar-se do patrimônio artístico de tempos diferentes, lugares, compreender a sua diversidade, né? Os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade. E, através disso aí, vamos desenvolver a habilidade da visão crítica e histórica. É muito importante desenvolver essas habilidades. Então, nós vamos começar aqui com as artes indígenas e afro-brasileiras, já vendo aí, né, alguns trabalhos expostos, né, que a gente encontra em vários lugares, né, em vários pontos de venda que ficam expostos. Esses aqui, por exemplo, eu encontrei esses trabalhos expostos em lojas de artesanato aqui no aeroporto de Porto Velho, né? Mas já vi também em outros aeroportos, quando viajei, também vários trabalhos de artistas locais, de várias produções de diversos tipos. Então, veja que belíssimo trabalho esse aqui. É incrível, é indescritível essa beleza, né? Temos também aqui, ó, umas máscaras. E aqui tem esse cocá aí, lindíssimo. E vamos seguir, então, com a nossa aula. A arte indígena, antes de 1500, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, vamos ver aqui um pouquinho sobre o conceito de arte relativo aos indígenas. Primeiro, arte. A arte é uma categoria criada pelo homem, tá? Ocidental. E mesmo no Ocidente, o que deve ou não deve ser considerado arte está longe de ser um consenso. Então, a arte é uma produção, é uma colocação do artista de um referencial, de um trabalho onde as pessoas que vão ver, vão ter a sensibilidade de ter a sua experiência estética ali. É muito importante essa ideia, essa atitude, essa conotação, né? E é o seguinte, a arte ela é colocada para as pessoas, né? Para a apreciação das pessoas. E as pessoas, através do seu contato com a arte, é onde vai se dar, onde vai acontecer a experiência estética. E aí é nesse momento em que a arte literalmente se resolve, né? É nesse momento, nesse encontro entre aquele que vai lá e aprecia a arte e a própria arte é colocada diante de seus olhos, diante de seus sentidos, é aí que acontece a experiência estética e a experiência sensorial e toda a experiência sonora e tudo mais, né? Então, essa é a parte importante da arte
que, de certo modo, ainda não existe um consenso, ainda não se tem como descrever com exatidão o que realmente acontece. Então, vamos seguir para a nossa aula. Vamos seguir na tela? O que acontece é o seguinte, ainda sobre a arte indígena antes de 1500. Olha aqui uma ilustração, não é? de pessoas, de índios, né? Fazendo ali com cestos, fazendo algumas atividades, né? Então, o que acontece? No período do Brasil, antes do Cabral, né, da chegada do Cabral, pré-cabralino, Pedro Álvares Cabral, né, que foi o comandante da esquadra portuguesa, dos navios que chegaram aqui. Então, o Brasil, antes dos portugueses, era mais ou menos essa ideia aqui, né? Então, vamos ver o que é que acontece. As artes indígenas. Você está vendo aqui esse quadro, né? Nós vamos falar um pouco sobre ele já já. Tá? Vocês estão vendo aí as cores, né? As embarcações se aproximando, os índios, a curiosidade, tudo isso aí está aí nesse nosso quadro. Então, está ali representado, está aqui também representado o histórico desembarque de Cabral em Porto Seguro. Um trabalho feito com óleo sobre tela do Aurélio Figueiredo, mostrando o desembarque de Cabral. É preciso entender que várias pessoas fizeram a representação desse momento. Vários artistas fizeram a sua leitura desse momento. Então, aqui do ponto de vista de quem estava dentro da embarcação que estava se aproximando da Terra. Tá? E tem outras. Olha aqui, o Cândido Portinari, grande artista, aqui do ponto de vista dos índios, vendo a aproximação daquelas coisas diferentes, né? Aquelas pessoas com maneiras e jeito de falar e roupas, né? Totalmente diferentes. O que acontece de fato, né? O desembarque de Cabral em Porto Seguro, na obra, né, observamos a descrição de um momento histórico. Naqueles três quadros que nós mostramos. Trata-se também de uma pintura histórica, que são obras artísticas. Então, veja só, pintura histórica são obras artísticas que têm o intuito, a intenção de registrar algum momento histórico na forma de reprodução fictícia da realidade. O que é isso aqui? Fictícia é imaginada, imaginária. Então, a reprodução daquilo que eles acham que realmente aconteceu. Então, o artista ele não estava naquele momento, mas através de relatos, né? Através das pessoas falando como aconteceu, então foram feitos aqueles quadros. É tanto que tem um que é do ponto de vista dos portugueses, outro que é do ponto de vista dos índios, né? A visão deles. E aqui, ó, nós temos aqui o próprio Pedro Álvares Cabral. Né? Então, o que acontece? A obra, então, os quadros não constituem uma realidade total. Por quê? No momento da chegada dos portugueses, os nativos, ou os indígenas, né, não expressavam felicidade e euforia, como mostra a obra, né, aqueles quadros lá. Alguns deles, né? Do ponto de vista dos portugueses. E sim, um contato amistoso. E isso aqui está lá registrado na carta que o escrivão, né, a pessoa que ficava fazendo relatório da viagem, que era o Pero Vaz de Caminha. Essa carta existe até hoje
e pode ser consultada, né, acho que através da internet. Dá para você chegar até ela. E alguns livros também já colocaram, né, fizeram reprodução da carta de Pero Vaz de Caminho, que era uma das pessoas que estavam na esquadra, estava junto estava dentro, né, estava também junto de Pedro Álvares Cabral e também no navio. O que ele falou na carta dele foi utilizado por muitos artistas para fazer a representação daquele momento. Tá? Então, essa ilustração aqui é para a gente ter uma ideia do glorioso aí Pero Vaz de Caminho. Então vamos seguir aqui. Ainda falando sobre as manifestações artísticas indígenas. Então, arte plumária, arte em pedras, arte em madeira, trançados, o que mais? Arte cerâmica, né? Jarros e tudo mais, tudo isso. Pinturas, desenho, música, dança e o prototeatro. Então, eu avancei aqui. Então, todas essas artes aqui eram dominadas pelos indígenas. Tá? Então, veja aqui, ó, uma foto do momento atual dessas artes, né? Mas que já naquela época já tinham. Tá? Então tem essas canecas, é uma coisa moderna, mas está aqui com os motivos da etnia, né? Biojoias, né? E cestos, e plumas, e talha, né? Então tudo isso aí são manifestações artísticas indígenas atuais. Nas artes indígenas, as formas de barro contam histórias. Então, vocês estão vendo aqui no desenho aqui, ó, que essas pinturas, né, esses desenhos, são representativos de etnias. São as maneiras, né, que os povos indígenas utilizavam para destacar, para identificar a sua etnia dentro da sua produção. Então veja aqui, ó, os povos indígenas utilizam barro para confeccionar utensílios domésticos e culturais, e ao mesmo tempo, com o trabalho colocado, eles também não só identificavam a sua etnia, como também embelezavam e faziam os trabalhos com tanto cuidado, com tanto zelo, né, que se tornam também objetos artísticos. Temos aqui uma pessoa aí, uma indígena, trabalhando um vaso, né? Então veja só, a cerâmica da tribo indígena Cadiuel está aí representada aí, né? Então veja, isso aqui é importantíssimo a gente já ter a consciência, o saber. Até hoje, uma certa concepção museológica dos artefatos indígenas continua a vigorar no senso comum. Algumas pessoas acham que desprezam o valor artístico ou a utilidade, né? Para muitos, essas obras constituem artesanato, considerado uma arte menor, cujo artesão apenas repete o mesmo padrão tradicional sem criar nada novo. Será? O que você acha dessa afirmação? Será verdade? Então, nas artes indígenas, as formas de barro aqui, olha, outra demonstração, né?
né, das peças aí, ó, colocadas bem. Ou seja, nessa mostra aqui, ó, há uma reunião de peças, vídeos, fotos que revelam o cotidiano e as tradições dos índios. Tá? O dia a dia dos índios Paité-Suruí, de Rondônia, e Assurini, do Xingu, transformando o barro em arte, está na exposição, naquela exposição ali. Né? Cerâmica indígena do Brasil, preservando histórias e tradições. As peças, vasos, cuias, panelas e potes, apresentam desenhos e grafismos decorados em policromia com a utilização de corantes minerais. Então, quem disse que não tem tratamento artístico? Tem sim. Ah, olha aqui, uma outra amostra. Viu? Então, existem também diversas danças praticadas pelos indígenas no Brasil. No entanto, algumas tornaram-se mais conhecidas. Duas delas são o toré e o quarupi. Ou seja, no Brasil, uma das danças mais conhecidas e praticadas pelos índios é o quarupi. Então, estamos vendo aqui. O quarupi, então, vamos entender melhor isso aqui. Tipicamente, o ritual inicia com a chegada de grupos de índios de outras aldeias, que ocorre em meio a muitas danças. As pessoas vão dançando, as etnias vão dançando e vão chegando mais pessoas, né? Outras etnias. Depois, alguns índios vão ao mato e cortam um tronco de quarupi, constroem uma cabana de palha em frente à casa dos homens e sobre ela fincam o tronco no chão. Tá? Então, isso aqui, em resumo, é o quarupi. E os instrumentos musicais usados nesse ritual, nessas festas, né? Os mais comuns são o chocalho, o maracá, a flauta, o reco-reco feito com casca de tartaruga, as trombetas de cuia, percussões gerais, assim, sopro e bastões de ritmo. O interessante da gente observar é que a quantidade de instrumentos que se podem confeccionar de qualquer material é praticamente infinita. Então, aqui os mais usados são o chocalho, a flauta de bambu e o reco-reco, né? Feito com a casca de tartaruga. Aí também tem as cuias usadas como trombetas, né? E percussões em geral, bastões, sopros. Então, já que a gente tocou nisso aí, vamos ver aqui um pouquinho aqui da música indígena. Olha aqui as flautas, né? A imagem clássica de dança com música no quarupi. Então aqui diversos tipos de chocalhos, maracás. Olha aqui, também vários instrumentos, né? Pau de chuva, sopro, e aí vai, né? Bongos, agogô, um pau de chuva aí, né? Então, o instrumental dessas festas aí inclui instrumentos de percussão e de sopro, coisas para bater e para soprar. Os instrumentos de sopro, como os pios, né? Apitos,
buzinas, trombetas e flautas. Produzem som pela introdução de ar em tubos e cavidades. São feitos de folhas retorcidas, frutos, troncos, bambu, ossos, cabaça, cerâmica, chifre e carapaça de animais. Quer dizer, uma infinidade de material pode ser usado para fazer música. E aqui eu queria ressaltar o seguinte, né? A música é a organização dos sons. Então, quando se usa qualquer objeto para produzir uma sonoridade com organização, então aí se tem a magia musical. Okay? Então, olha aqui. Olha aqui, a contemporaneidade, o que a gente tem no nosso dia a dia atual. Né? Temos aqui esse artista, né? Que também participa aqui da Rádio Yandê, né? Que é a primeira rádio indígena pela web. Então, veja que importância, veja como a modernização, né, da veiculação do trabalho musical indígena. Ou seja, a música contemporânea e indígena significa o seguinte: ao pensar em música indígena, o lugar comum é pensar nas músicas tradicionais contidas nos toréis, maracás, flautas e tambores. Não há nada errado nisso, mas também é importante valorizar artistas que trazem diferentes visões e mensagens originais, ultrapassando uma originalidade e formatos convencionais. A grande importância disso aí, qual é? A importância é que, através dessa nova maneira de veicular, as mensagens, os discursos das causas indígenas podem chegar até a nossa contemporaneidade, o nosso momento atual artístico. Okay? Então, essas pessoas, independentemente do lugar do globo onde estão, possuem em comum a busca pela valorização de sua cultura, dos saberes ancestrais, de seus respectivos povos, demandas de defesa do meio ambiente e reconhecimento da importância de suas raízes. Por exemplo, unem esses povos e fazem pessoas indígenas chamarem-se entre si de parentes. Então, existe aí uma significação aí altamente complexa e importante para o que acontece com as etnias indígenas no mundo atual, no nosso Brasil atual. Então, vamos conhecer aqui alguns artistas, né? Não podemos esquecer jamais do Jaider Esbel, um artista, escritor, produtor cultural indígena da etnia Macuxi. Nasceu em Normandia, estado de Roraima, e viveu até os 18 anos, onde hoje é a terra indígena Raposa, Serra do Sol. Então está aí o trabalho característico, onde ele apresenta aqui a árvore de todos os saberes. Esse trabalho é de 2013. E aqui está o Jaider. O outro artista, né, o rapper Guarani, olha só a linguagem altamente moderna e atual que ele usa. Ele é da aldeia Crucutu, que é uma aldeia lá de São Paulo. O Erá Jeguaca Mirim, ou seja, o Kunumi MC. Ele canta em Guarani, olha só. Então ele já possui 2 álbuns de estúdio. Então, ou seja, não significa que não tem representatividade no nosso mundo atual, muito pelo contrário. Já gravou com Criolo, com seu pai Olívio Jecupé e com Souto MC recentemente, com a banda Losk.
Interessante aí, olha aí, tá vendo? A modernidade, a atualidade, a contemporaneidade. Então, também, não podemos esquecer jamais da nossa artista plástica Makushi Carmésia Emiliano, né? Nascido também na Normandia, na Maloca do Japão, né? E é considerada uma expoente da arte knife, tá? A arte knife são esses tipos de desenhos, né? De cores, né? É uma outra vertente, é uma outra linguagem. Tá? Diferente dos quadros que nós vimos até agora, mas que está aqui também nos quadros do Jaira também. Ela começou a pintar de maneira autodidata, quer dizer, ela aprendeu sozinha, quando se mudou para Boa Vista, né? As crianças de Carmésia retratam todo o país. Ela tem mais de 20 anos de carreira e prêmios recebidos na Art Knife, como artista revelação e de notoriedade cultural pelo governo de Roraima. Olha aí o grande valor dessa artista, né? Temos também a Arissana Patachó, uma artista visual, né, que desenvolve uma produção artística em diversas técnicas e suportes, abordando vivências indígenas como parte do mundo contemporâneo, né? E olha aqui, a Arissana é mestre pela Universidade Federal da Bahia e atua como professora na educação básica e desenvolve formação de professores indígenas. Então, um trabalho altamente valorizado, né? Em 2020, a Arissana foi escolhida como uma das curadoras do CURA, ou seja, do Circuito Urbano de Arte, o maior festival de artes públicas de Minas Gerais. Então, veja aí a valoração do trabalho dessa artista aí. Então, agora nós vamos ver a arte afro-brasileira e africana. Tá? No Brasil, artistas de origem negra começaram a se manifestar na época do Barroco. Tá? E esse pássaro aqui, ele tem uma organização por trás dele, uma simbologia, ele representa o recomeço, né? As pessoas que usam o passado para seguir em frente. Tá? Então, é uma organização africana. Então, a arte africana no Brasil. Durante muito tempo, entre os séculos 17 e 19, os artistas negros no Brasil produziram obras de acordo com padrões europeus. Eram escravos ou descendentes de escravos que aprenderam o ofício com portugueses ou outros europeus. Entre os objetos produzidos, as máscaras são as formas mais conhecidas e são usadas em rituais carregados de misticismo e crença. O que acontece é que a arma tem, as máscaras têm várias funções, né, dentro das apresentações. Então, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. É um dos porquês da máscara. Mas a máscara também foi utilizada no teatro grego, não vamos esquecer, né? Então, seguindo aqui, nós temos que na arquitetura, um exemplo de arte são as magníficas mesquitas de argila de Mopti, em Mali, e as igrejas esculpidas na rocha, na Etiópia. A pintura também se desenvolveu no continente africano. Os temas são variados. Algumas formas são geométricas e outras reproduzem cenas de caça ou de guerra. Não vamos esquecer que
O Picasso também, o Pablo Picasso, o grande pintor, também se impressionou com as máscaras africanas e as utilizou em seus trabalhos. Então, suas formas artísticas mais antigas são as pinturas, as gravações em pedras e esculturas de argila e bronze, né? Que refletem fielmente histórias, mitos e crenças e costumes desses povos. A escultura é a sua mais importante manifestação artística. Entre os objetos produzidos, as máscaras são as formas mais conhecidas, né? E, como eu já falei, usadas em rituais de misticismo e crença. Então, é também usada também em estudos, em trabalhos com crianças. Tá? Então, essa máscara Mbuya, do Zaire, essa aqui, e aqui também a criança na escola aprendendo como fazer uma máscara africana. Então, vamos seguindo aqui. Quais as características da arte afro-brasileira? Chegamos no Brasil, né? Chegamos na mistura, na miscigenação. A influência da cultura afro-brasileira é bastante pronunciada em expressões musicais, como maracatu, lá do Recife, né? O samba do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, o maculelê, o jongo e o machixe, que originaram outras formas, né? Esses ritmos utilizam instrumentos como o atabaque, o afoxé, o berimbau e o tambor. Essas manifestações musicais têm forte influência também sobre as manifestações do corpo, ou seja, sobre a dança, né? Então, olha aqui o atabaque. Uma das formas de atabaque, tem outras, né? Tem o timbal, né, que é usado muito da Bahia, mas a gente não tem aqui. Tem aqui também o afoxé, nós vimos também que são as maracas indígenas que eles também usam, né? E tem aqui também o berimbau, né? E os tambores. E aqui, ó, mais um instrumento, que é o agogô, que é uma espécie de chocalho, né? Então, a combinação de sons e de objetos a organização pode se transformar em música, se transformar em organização musical, na magia da música. Então, vamos aqui a uma atividade interativa, onde nós temos aqui uma enquete, uma pergunta para você, tá? Então, observe a imagem e pense aí, né, com todos esses detalhes aí, descreva o que retrata essa obra, qual a sua opinião, qual a sua leitura desta obra aí, de arte. Então, a arte afro-brasileira é um termo criado a partir do século XX, do início do século XX. E os parâmetros a serem considerados sobre a arte afro-brasileira são os seguintes. É certo que os primeiros artífices negros, os primeiros artistas negros no país eram de origem banta, que uma região aí do centro-sul africano, tá? E é de se supor que pelo menos uma parte deles já chegou ao Brasil, ao nosso país, cristianizado. Quer dizer o seguinte, os jesuítas, os sacerdotes lá, já foram trabalhando com eles para como é que eu digo, para impor a cultura dos portugueses, né? E também, para além da arte barroca, não temos registro suficiente de artífices alforriados que pudessem fundamentar tal forma de arte
dita afro. Quer dizer o seguinte, a arte barroca, temos também artistas negros, mas não temos trabalhos registrados. Negros que chegaram ao Brasil, que já estavam vivendo no Brasil e que já tinham... já não se pode dizer que são africanos totalmente, mas que já pertencem ao nosso povo, né? São afro-brasileiros. Então, seguindo aqui, na arte africana contemporânea, nós vemos o seguinte, o paraíso perdido não orientável é uma grande montanha de caixas de engraxate feitas de madeira, né? Isso aqui é um trabalho do Ibrahim Mahama. Ou seja, em Gana, caixas de madeira não são jogadas fora. Por isso o Ibrahim não recolheu caixas na rua. Elas foram feitas com material retirado de uma antiga estação de trem desativada, construída pelos ingleses no início do século XX. Ok? Então chegamos aqui também ao barroco e o rococó brasileiro, né? Temos aqui, ó, os 12 profetas de Antônio Francisco Lisboa e Congonhas do Campo, Minas Gerais, o nosso Aleijadinho, o nosso maior expoente artístico, né, do barroco. Então veja aí essas igrejas, a riqueza e os materiais usados. Então a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, da Penitência, no Rio de Janeiro, e veja o seguinte aqui, ó, o movimento atinge o auge, o máximo artístico a partir de 1760, principalmente com a variação rococó do barroco mineiro. Tá? Então, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, o seu projeto para a Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, por exemplo, bem como sua realização, expressam uma obra de arte plena e perfeita. Então, riqueza de detalhes e perfeição das esculturas, né? Então, um outro artista, o Manuel da Costa Ataíde, né? Suas pinturas em tetos das igrejas seguiam as características do estilo barroco e alinhavam-se perfeitamente às esculturas e à arquitetura de Aleijadinho. Então, enquanto um trabalhava nos tetos, o outro trabalhava mais ou menos embaixo, né? Então, o mestre Valentim, outro artista, Valentim da Fonseca e Silva, nasceu na capitania de Minas Gerais e, no Rio de Janeiro, tornou-se artista célebre, destacado, procurado para serviços de talha, escultura e moldes de peça de luxo em metal. Então, veja aí. E aqui chegamos também ao Heitor dos Prazeres, né? Que foi compositor, cantor, artista plástico brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, né? Desenhava e criava de forma autodidata. Ninguém ensinou, ele aprendeu sozinho, né? Mais trabalhos aqui do Heitor dos Prazeres, retratando aqui roda de samba, né? Também outras obras aqui sem título, o trabalho característico do Heitor dos Prazeres. Então, a nossa enquete, né? Temos aqui o seguinte, inicialmente, identificamos os livres e os cativos pela cor da pele, e essa diferença é vista porque alguns servem, como no caso da mulher negra, que abana o casal, e de que os outros estão à disposição dos brancos para atender a qualquer situação, bem como a forma que a mulher branca alimenta as crianças. Então, esse trabalho aqui, Um Jantar Brasileiro, do Jean-Baptiste Debret, nele uma farta mesa devorada pelo casal é um ponto estratégico para refletirmos a desigualdade social existente na época. Então, aqui nós chegamos aqui às nossas referências, no final da nossa aula, nós
Esperamos que toda essa informação tenha valido bastante a pena para todos vocês. Até a próxima aula. Tchau.